favor, tome o seu lugar. Graça e paz da parte de Jesus. Quando eu era pequeno, nos meus 7 anos de idade, eu me recordo como se fosse hoje, cantando essa canção e chorando. Eu sempre fui um menino muito sensível à presença de Deus. Então eu me lembro de cantar essa canção para Ele, pequeno, na Igreja Batista do Retiro, em Volta Redonda, no estado do Rio, onde eu nasci. E sentir a presença desse santo. Esse hino está baseado na profecia de Isaías, no capítulo de número 6. Quando ele entra no templo, e ele tem uma das experiências mais transformadoras da sua história. Ele vê o trono de Deus, e ele vê seres angelicais que nós reconhecemos como serafins, voando ao redor do trono, e cantando essa canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E essa é a canção deles, que ecoam por toda a eternidade, voando ao redor do trono. Não tem outra estrofe, é só essa: criados para a glória de Deus. E aí, quando a gente vai entender a Bíblia, a gente percebe que, assim como aos serafins Deus deu a esse propósito, também a cada um de nós, de vivermos para a sua glória. Quer comais, quer bebais, diz a Bíblia, palavra do apóstolo Paulo, façam tudo para a glória dele. Esse santo Deus, que não está apenas no templo aos domingos, mas está conosco quando voltamos para a nossa casa, quando amanhã nos submetemos a alguma circunstância adversa, um exame, uma consulta, uma demissão, um diálogo entre um casal que está em crise. Esse Deus santo, que habita a eternidade, mas que habita também com aquele que precisa dele. É sobre isso que nós acabamos de cantar. Viva para a glória dele. Viva para a glória dele. Eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas aqui nesta noite que eu não conhecia. Pérola, Zé Milton, Carlos, Hélio, Marcos, meu xará. Que Deus os abençoe. Como é bom receber a cada domingo pessoas que nos visitam. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida e fale com você nesse momento. Pela manhã, nós fomos muito abençoados por Deus através da pregação do pastor Márcio, e eu compartilho nesta noite o esboço da mensagem que ele elaborou. Construímos juntos e foi uma bênção essa semana podermos analisar o texto que nós vamos estudar. Sabe o que eu acho mais interessante? Ao longo desses 13 anos do meu ministério aqui na IBAGE, a igreja sempre experimentou pregações em série. Então, nessa semana que se passou, os pastores assentaram-se por uma tarde e a gente já olhou para 2024 e nós definimos todos os 52 sermões de 2024. E eu acho isso muito bonito, quando Deus visita o nosso coração, como fez em 2022, para todos os sermões da série do Para que Todos Sejam Um. É como se Deus ele nos soprasse o que cada um de nós precisará receber domingo após domingo, já que é Ele que atrai cada uma das pessoas que estão aqui neste lugar. É Ele que atrai. A gente acredita nesse poder que Ele tem de atrair para si aqueles com os quais Ele quer falar, com os quais Ele quer fazer refletir. Então o meu desejo em oração é que Deus fale profundamente ao teu coração, como Ele falou ao meu. O Deus que me vê em secreto. Deus te vê. Deus viu Agar no deserto, quando ela ansiava por uma intervenção, quando seu filho Ismael estava prestes a morrer. Ela então tem uma experiência com Deus que ela não havia tido.
ela era concubina de Abraão, o pai da fé. Já ouvira falar de como Deus tirou Abraão de Ur de Caldeus e fez dele uma grande nação, mas ela não tinha uma experiência com Deus. Então, quando ela é expulsa da casa de Abraão, ela é mandada ao deserto de Berseba, e quando ela começa a ver seu filho convulsionando por sede, ela então tem a experiência da aparição de Deus, e Deus diz: Agar, eu te vejo, eu vejo você no seu sofrimento, e olha, vocês não vão morrer, eu farei de Ismael uma grande nação, Agar. E é tão lindo quando nós, passados 4.000 anos, 6.000 anos, a gente tem a experiência com El Lahoi, foi esse o nome que Agar batizou Deus. Nem sei como você, Aninha, vai, El Lahoi, como é que você vai interpretar, né? El Lahoi, significa o Deus que me vê, o Deus que me enxerga, o Deus que me percebe, o Deus que me nota. Ele viu Gideão malhando o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas, e disse a ele: vá na tua força, Gideão, e livra Israel dos midianitas. Ele viu Davi, no auge dos seus 17 anos, com uma ousadia enorme, descendo ao vale de Elá, para enfrentar o gigante Golias. Ele viu Esther na sua dor, entre entrar no palácio para falar com seu esposo, coisa que não lhe era possível, era proibido entrar sem que o rei lhe pedisse, para poder interferir e interceder pela nação de Israel, que sofria ameaças de morte. Ele viu Daniel na cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha de fogo ardente. Ele viu Moisés pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e então derramou sobre sua alma o desejo ardente de cumprir a missão de libertar a nação de Israel do cativeiro egípcio. Ele viu Pedro retornando de uma pescaria frustrada e tornou aquele homem o pregador do primeiro sermão da história da igreja. Ele te vê, ele não te vê só nos domingos, os olhos dele estão sobre os que o temem. Ele te enxerga amanhã, ele te vê na calada da noite, perdendo o sono por uma dívida que você não sabe como vai pagar. Ele te vê chorando no chuveiro, porque você está enfrentando uma crise conjugal e não sabe como resolvê-la. Ele te vê abafando com o travesseiro os gritos de desespero da sua alma. Ele te vê. E como é lindo e precioso sabermos disso. O presidente da república não tem olhos sobre nós. Os senadores que dominam e governam essa nação, os ministros, nenhum deles, nem mesmo o prefeito municipal, nem mesmo a Câmara de Vereadores consegue nos enxergar, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele vê você, Ele nota e te chama pelo nome, Ele te conhece pelo nome. O seu sofrimento não passa despercebido por Ele. É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. E o texto é Mateus capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 5. Palavras de Jesus proferidas num sermão precioso, reconhecido como o Sermão do Monte. Por favor, abram aí em Mateus. Mateus significa presente de Deus. Se você conhecer algum Mateus, fale para ele. É bom que as pessoas saibam do significado dos seus nomes, ainda mais quando é tão precioso. Mateus capítulo de número 6, versículos 5 a 8. Fale conosco, Senhor, por Teu Espírito, fale conosco. Quando vocês orarem, disse Jesus, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa, além dessa, de serem vistos pelos outros. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, em outras versões, teu quarto secreto, fecha a porta e ore a seu pai em segredo, em secreto. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas.
Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Amém? Orem comigo. Pai, muito obrigado por esta noite. Fala conosco, com cada um de nós, com o Marcos, com o José Milton, com a Andréa, com a Giovana, com o André, com o Isaías. Fala conosco, Senhor. Por misericórdia e graça, usa teu Espírito para ele sussurrar em cada um de nós a doce e preciosa palavra que pode transformar o nosso coração. Para a tua glória pedimos isso juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande teólogo, já falecido recentemente, chamado Eugene Peterson, ele fez uma paráfrase da Bíblia, não é uma tradução ou uma versão. E olha como ele projeta esse livro, como é que ele projeta essa canção, que a gente reconhece como Sermão do Monte. E quando vocês forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Gosto tanto da maneira como mais esclarecida o texto bíblico ganha contornos na mente de Eugene Peterson. Porque muitas vezes, e ele está certo, e é disso que Jesus está falando para os ouvintes de sua época, muitas vezes nós tornamos a oração algo muito mecânico, ou uma peça teatral. Nós ainda acreditamos que se nós escolhermos palavras bem elaboradas, uma gramática e uma retórica intocável, impecável, Deus nos admirará. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o coração sincero, a alma rasgada, como disse aqui o pastor Rafael. É disso que Deus procura, irmãos. Deus não procura pessoas que elaboram a sua oração de tal forma que se tornem apreciados pelos homens. Deus só quer que a gente seja transparente, sincero e claro com Ele. Quando eu era pequeno, tinha um irmão na igreja que eu pertencia, chamado Malvino. O irmão Malvino já é falecido há muitos anos. Mas nós, adolescentes da igreja, nós torcíamos para todo domingo o pastor pedir ao irmão Malvino para ele fazer uma oração. Porque nós nunca havíamos visto alguém orar como o irmão Malvino. Era uma conversa franca, era um papo que parecia sem pé, sem cabeça, mas era a conversa da alma. Ele dizia: Deus, ajuda aquele cachorro que eu encontrei no caminho quando vinha para a igreja. A gente fica pensando, de onde ele tira isso? Era uma conversa entre dois amigos. E a gente, ao final, dando um amém para a oração dele, a gente reconhecia que ali tinha duas pessoas que possuíam grande intimidade uma com a outra, Deus e o irmão Malvino. Procure fazer do teu tempo com Deus um tempo de fato de você se expressar com total leveza, de fato, às vezes nem pronunciar palavra alguma, apenas como dois amigos que olham um para o outro e sabem o que está no coração um do outro. Isso é encontrar o secreto no meio da multidão. Isso é encontrar o secreto no meio da adversidade. E sabe o que é gostoso de reconhecer na expressão bíblica do que Jesus chama de lugar secreto? É quando a gente analisa as casas daquela época. Então está aqui uma foto
de uma possível casa daquela época. Se vocês se recordam do milagre em que 4 amigos conduzem um paralítico até o telhado e tiram, destelham e fazem o amigo descer até Jesus, porque Jesus estava dentro da casa pregando. Havia uma multidão de fora, e então os amigos não podendo entrar, eles sobem essa escada. Conseguem imaginar como é que deve ter sido difícil subir essa escada com um homem paralítico na maca? Eu falei isso para a Giovana de manhã. Agora, o que é interessante nas casas judaicas do primeiro século, da época de Jesus, é que você tinha uma porta, mas existia um cômodo secreto, e era um lugar como se fosse uma despensa, era um quarto bem pequeno, era o quarto onde se guardava coisas de valor, mas também a despensa, a comida do mês, a farinha, o azeite, que eram objetos caríssimos. Jesus está falando para os seus ouvintes da época, para eles procurarem esse lugar. Geralmente era na parte de trás da casa, onde não pegava sol. E geralmente esse lugar tinha chave. Eles não tinham chave na porta da entrada da casa, mas esse aposento, esse lugar especial, esse quarto secreto, tinha chave. Conseguem agora administrar o que os ouvintes entenderam quando Jesus disse: entra na despensa, Jesus? Na despensa. Ali onde a gente guarda a comida do mês, onde é um lugar reservado, onde é um lugar secreto, porque o Deus que te vê lá dentro com a porta trancada, te recompensará, te ouvirá. Gente, isso é extraordinário, porque nós imaginamos que Deus não possa nos ver dentro de situações, tempestades, furacões. Ele nos vê. Deus te vê quando você peca contra Ele. Deus te vê na sua ira e a sua contrariedade, até mesmo as adversidades mais internas, a depressão que ninguém consegue perceber. Deus vê. E isso é lindo. É como se Deus estivesse dizendo para nós: me encontre num lugar secreto, reservado, onde só eu e você podemos bater um papo. Não é assim que a gente faz com amigos? A gente, quando quer conversar sobre algo sério, irmãos, a gente procura um lugar onde a gente vai poder conversar. Um amigo aqui da IBAGE, ele estava com algo muito precioso para me contar, e aí então ele disse: pastor, eu quero te levar para almoçar. Eu falei: tá bom, e eu quero compartilhar com você algo que é muito sério que está acontecendo comigo. A gente foi numa churrascaria, e era rodízio. Como é que é rodízio, irmãos, quando você quer conversar? Toda hora chega alguém. Eu falei: eu acho que eu não vou comer, porque ele pegou e virou aquele negocinho vermelho, né? Pastor, não vai dar para a gente conversar, então pega a carne o que puder aí, porque eu vou virar aqui para ninguém vir nos incomodar. Basicamente é isso que Jesus está propondo. Se você quer conversar comigo, se você quer abrir a sua alma, se você quer de fato falar sobre coisas que te incomodam e que ninguém precisaria ouvir, me procure no lugar secreto. Ao final da celebração, nós vamos cantar uma canção que para mim é muito preciosa, que fala sobre isso. É no quarto secreto onde lágrimas são recolhidas, é no lugar secreto onde a gente sai com uma resposta nas mãos, é no lugar secreto que entramos desesperados e saímos cheios da esperança, é no lugar secreto, quer seja na despensa da sua casa, que não dá, né, irmãos? Como é que você entra no armário hoje, né? Hoje a gente tem um armário de parede, não dá para entrar lá dentro, mas é no lugar secreto que nós reconhecemos a presença potente e maravilhosa de Deus. Pode ser dentro do meu carro, quando eu fecho as portas, pode ser dentro do banheiro, quando eu me fecho, pode ser em qualquer lugar, onde o coração decrete naquele momento estar em segredo com um Deus que vê em secreto. Porque a oração, ela é uma caminhada pelo silêncio, onde ruídos são abafados. Tem horas que a gente precisa fazer calar as várias vozes que ecoam dentro da gente, dizendo: você não vai conseguir,
não vai dar certo, ou palavras de acusação, que nós reconhecemos biblicamente, que vem de Satanás, nos acusando quando Deus já disse em Romanos, que nós somos completamente livres e justificados por Ele. Aquelas vozes que no secreto, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastam dEle. Eu não sei se vocês são atormentados, assim como eu, o pregador dessa noite, quando vai buscar Deus em secreto com várias vozes, tentando dar a direção para a minha alma, quando Deus diz: filho, aquieta-te. Não é isso que Deus fala tanto nas Escrituras? Fiquem descansados, parem um pouco, sentem, vamos conversar. Tem muito ruído na mente da gente, é tantas opiniões tentando dirigir a nossa vida e reescrever a nossa história, quando Deus gostaria que nós dessemos ouvidos para Ele. Houve várias vezes na minha história, na minha vida, situações em que eu dei mais atenção aos ruídos do que à voz de Deus. E os ruídos só provocam isso mesmo. Não tem direção. As acusações que nós recebemos na mente e no coração, de que nunca seremos ninguém. Eu me lembro quando meus pais se divorciaram, e eu, me preparando para casar, eu ouvia: você vai ter um casamento frustrado também. Você não vai ser feliz no casamento. Eu me lembro dessas vozes na antevéspera do meu casamento, e eu tive uma crise depressiva. Eu me lembro de poder dizer a Deus: ó Senhor, eu creio em Ti, me ajuda. Às vezes, tudo que Deus espera é que a gente silencie a alma, para Ele falar de uma forma bem clara para cada um de nós, que somos amados e amadas por Ele, que Ele tem bons pensamentos a nosso respeito e um futuro cheio de paz, como disse o profeta, que Ele sim está recomeçando a nossa vida segundo o seu coração, que Ele absurdamente tem compaixão de cada um de nós. Eu não sei com quais ruídos vocês lutam, mas eu sei que eles existem. É no secreto da nossa alma que a gente pode bater um papo, sentados na cadeira e encarados aos olhos potentes de Deus, para dizer: Senhor, Tu sabes de tudo, e Tu sabes que eu preciso da Tua intervenção. Tu sabes que eu preciso de um milagre. Tu sabes que eu preciso de um conforto. Cuidado com as orações que são dominadas pelos ruídos. Abafe-os, cale-se, silencie-os e deixe Deus falar com você. Quer ver uma projeção dessa verdade? Deus, sempre que quis falar com seus homens e mulheres, Deus os retirou de onde estavam. Pode perceber. Salmo 23 foi composto em um ambiente hostil, no alto de uma montanha, só Davi e Deus e as ovelhas, mais ninguém. Moisés recebeu a sua chamada num deserto, diante de uma sarça que ardia em fogo. Gideão, Daniel, Débora, todos eles tiveram experiências com Deus nos desertos, onde a única voz possível de ser ouvida é a voz de Deus. E aí, eu refleti ao longo da minha caminhada com Deus, eu entendi. Às vezes eu sinto Deus me levar para um deserto. Às vezes eu sinto Deus me retirar de situações onde há tantas vozes, para me levar para um lugar de solitude, solidão mesmo. Aí estamos eu e Ele. Aí Ele consegue falar comigo. Ele consegue a minha atenção. Porque nós estamos tão distraídos, irmãos. Tão distraídos.
que nós nem percebemos a presença dEle conosco nos outros dias da semana. Precisamos de um ambiente como este para ouvi-lo, mas que pena se nós só o ouvimos no domingo, só 52 vezes por semana, por ano, 52 semanas em um ano, e não 365 dias como Ele queria. Busque-o enquanto se pode achar, converse com Ele, abafe todos esses ruídos e vozes que querem atrapalhar você de ouvir a sua direção. Segundo lugar, a oração é uma caminhada por nossas angústias, pois elas se transformam em palavras. Ana, no templo, ela transformou a angústia da esterilidade, porque ela não podia ter filhos, em um clamor: Deus, dê-me um filho. Essa angústia de Ana. Às vezes, nós precisamos ser muito sinceros com Deus, rodeamos muito. Os hipócritas da época de Jesus eram assim, ao invés de irem direto ao ponto. Não sei se você gosta de que alguém numa conversa vá direto ao ponto, claro, com amor, com carinho, mas vá direto ao ponto, sem rodeios, né? sem manipulações, sem artimanhas. Deus quer que a gente vá direto ao ponto e a gente transforme nossas angústias em palavras. Nos 10 anos que eu e a Andréia lutamos para termos os nossos filhos, nós dois transformamos a angústia de não podermos ter filhos em palavras. E às vezes as palavras vinham acompanhadas de lágrimas, muitas lágrimas. Mas nós demos nome à nossa angústia, dê nome à sua angústia, converse com Deus. Não diga, por favor, não diga para Deus: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Seja claro, como um amigo diz: olha, o Senhor sabe que está pegando na área do casamento, Senhor. Ó Senhor, Tu sabes que eu perdi a mão da administração financeira e está tudo endividado. Seja claro com Deus. Não seja prolixo, mas também não brinque com Deus. Sabe como eu orava quando eu era mais novo, 16, 15 anos? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Uma hora Deus falou assim: quais, Marcos Davi? Quais você tem pecado contra mim? Porque a gente pede perdão pelo atacado, né? E Deus é Deus de varejo. Quando a gente fala assim: Senhor, realiza os meus sonhos, quais, Marcos Davi? Converse comigo, fale de uma forma clara, seja franco, gaste um tempo comigo, invista na conversa. Irmãos, vamos mudar a nossa oração, vamos transformar nossos projetos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, consagre a mim os seus planos. Sabe o que significa no hebraico consagrar plano? Fale sobre eles comigo, como se você convidasse Deus para participar dos teus projetos. É isso que está em Provérbios, escrito por um rei muito bem sucedido. Então a mente dele está: quando alguém vem à minha presença e compartilha um plano, um projeto para o reino, eu espero que seja claro, para que eu participe disso. Transforme, enquanto eu prego, transforme agora a sua angústia em palavras. Diga: Senhor, eu te apresento, e aí você então transforma em palavras. Converse com Deus, abra o teu coração. Sabe por que nós temos muitos colegas e pouquíssimos amigos? Porque colegas não têm tempo para a gente. Só um amigo é capaz de ligar numa madrugada e dizer: eu sonhei com você, estou preocupado com você, vamos nos encontrar amanhã. E sabem que Deus é assim conosco? Deus usa um outdoor para chamar a nossa atenção de que nós não estamos bem. Deus usa uma canção naquele momento em que entramos no carro e colocamos no rádio. Deus usa uma mensagem de WhatsApp, daquelas bem simples, para dizer: escuta, você não está bem, vamos conversar, vamos sentar, vamos bater um papo. Às vezes Deus está insistindo, gritando, para que nós sejamos sinceros com Ele, porque Ele quer nos levar para mais fundo, para um nível maior de intimidade.
Nós somos, às vezes, irmãos, por causa da sociedade em que pertencemos, tão superficiais, porque se nós abrimos muito o coração, somos julgados, mas Deus não. Deus te ama profundamente, Deus acolhe a tua dor, Deus se importa com você. Eu nunca entrei na presença de Deus em uma oração e fui por Ele condenado. É claro que nas orações Deus também, como um grande amigo, também me confronta no erro que eu esteja cometendo, mas Ele faz isso encharcado de compaixão, é graça pura no confronto divino. Então é tão bom quando eu me coloco em rendição àquilo que Deus quer falar comigo. Pense nisso. O lugar secreto é o lugar de palavras que simbolizam as angústias que nós temos. E por último, a oração é uma caminhada em solo sagrado, pois a presença de Deus é invocada. No Antigo Testamento, prestem atenção, no Antigo Testamento, onde houvesse uma experiência com Deus, precisaria ser colocado ali um memorial. Por isso você ouve tanto, lendo o Antigo Testamento, você percebe tanto os profetas, os sacerdotes, os homens e mulheres que tiveram experiências com Deus durante a jornada, erguerem altares a Deus. Jacó fez isso, Abraão fez isso, Isaac fez isso, porque eles entendiam que aquele lugar se tornou sagrado, porque ali Deus se revelou. O seu carro pode se tornar um lugar sagrado, a tua casa onde você mora, com aquele endereço, pode se tornar um lugar sagrado, se tão somente você invocar o nome de Deus. Invoca-me e eu te responderei. Invocar, a palavra invocar é trazer a presença. Que gostoso é, irmãos, como Deus espera por isso, que nós desejemos sua presença. Às vezes nós trabalhamos com uma agenda semanal onde Deus não é convidado para estar, porque a gente não consegue perceber que Deus teria um prazer de estar naquele lugar. Eu não quero estar em nenhum lugar onde Deus não sinta prazer de estar. Tome essa decisão. Eu não quero falar nada do qual Deus não tenha prazer de ouvir. Eu não quero postar nada do qual Deus não tenha prazer de também participar. É isso que faz com que santifiquemos lugares, situações, para Deus agir. Tira as sandálias dos teus pés, Moisés. Por que eu devo tirar as sandálias? Porque o lugar que você está é santo, porque agora eu me manifesto a você, Moisés, e revelo a você a minha vontade. Sabe o que Deus vai fazer com Josué, o substituto de Moisés? Moisés morre, e o substituto dele é Josué. E Josué vai ser convocado por Deus no livro com o nome dele, no capítulo 1, e aí então no capítulo 5 ele diz, você não entendeu. Moisés te falou sobre como eu o chamei, mas você não entendeu. Tira as sandálias dos pés que você está. Ele repete com Josué, porque para Deus reconhecer que o lugar onde Ele está é santo, é precioso. Irmãos, essa semana eu fui ao hospital. Eu fui orar por uma pessoa que está na UTI. Quando eu invoquei o nome de Deus naquela UTI, sobre aquele nosso irmão que está hospitalizado, ali se tornou um lugar sagrado. Vocês conseguem entender isso? Que na faculdade em que eu estudo, ao invocar o nome de Deus sobre aquele lugar para Deus se torna um lugar santificado, separado para Ele. Por isso Jesus está falando sobre a despensa, o lugar secreto. E hoje nós entendemos que onde estamos podemos tornar o lugar secreto. É evidente que se você puder, por isso os nossos irmãos às vezes oram no morro, no monte, e são muito criticados por isso. Não critique os nossos irmãos que vão orar no monte, porque esses nossos irmãos também estão entendendo que podem oferecer a Deus o lugar secreto do coração deles, em um ambiente que é completamente inóspito,
sem pessoas, sem vozes. A minha casa, e eu e André já mudamos muitas vezes, ela tem um número, 10 vezes, eu sabia? Nós já mudamos 10 vezes, em todas as casas que nós entrávamos, nós dizíamos: Senhor, habita neste lugar, essa casa é tua, Senhor. Todas as vezes que entrarmos neste lugar, vindo de uma situação adversa, Senhor, nos dê a percepção da tua presença, vindo conosco e entrando. Comecem a orar dessa maneira. Quando vocês comprarem um automóvel, digam para ele: Senhor, quando eu entrar para dirigir esse carro, me permita sentir tua presença comigo. Vão chamar vocês de fanáticos. Deus diria: você não é um fanático, você é um dependente. Você depende de mim, você precisa de mim, você conta comigo. Isso é tudo o que Ele espera ouvir de filhos e filhas. Quando você vai se preparar para a tua profissão, Edu, né, Edu? O Edu, quando ele vai cortar o cabelo de alguém, ele abençoa essa pessoa. O Edu entendeu isso, que a nossa profissão, ela é uma oferta para Deus, tornando aquele lugar um lugar de manifestação da presença dEle. Queira isso, deseje isso. É sobre isso que Deus te arrastou para este lugar, para que agora, voltando à sua semana, à sua realidade, você aplique aquilo que você acabou de ouvir. Não sei quantos de vocês, o ministério pode subir, não sei quantos de vocês assistiram o filme Quarto de Guerra. O filme Quarto de Guerra propõe exatamente essa proposta de Jesus de Mateus capítulo 6. E nós fizemos um recorte, e nesse recorte, e é aqui que eu entro, nesse recorte, a protagonista do filme está implorando agora a Deus que todas as experiências que ela teve de vitória se espalhem mundo afora. As orações que vocês vão ouvir, para quem já assistiu o filme, rever, e eu indico para vocês assistirem esse filme, está disponível em qualquer plataforma. É como se Deus nessa noite nos convidasse a espalharmos essa verdade de que é possível encontrar Deus em qualquer lugar, mas com o coração sincero, com palavras encharcadas de verdade. Então, depois de assistir esse vídeo, nós vamos juntos cantar no lugar secreto. E eu queria muito que você cantasse com todo o teu fôlego. Abra o teu pulmão e diga: Senhor, eu quero ir mais fundo. E depois eu retornarei para nós orarmos juntos. O Senhor conseguiu de novo, Deus. O Senhor conseguiu de novo. Obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. E continua cuidando de mim quando eu não mereço. Eu te louvo, Jesus. Tu és o Senhor. Me manda outra, Senhor. Obrigado, filho. Me guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o seu nome. Levanta aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor e que confiam no Senhor. Levanta-os, Senhor. Levanta-os. Senhor, precisamos de uma geração de fiéis que não tenham vergonha do Evangelho. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor, que odeie ser morno e guarda a Tua palavra acima de tudo. Levanta-os, Senhor, levanta-os. Eu oro pela união entre aqueles que amam o Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos para que eles possam ver Sua verdade, Senhor. Eu oro pela Sua mão protetora,
que orienta. Levanta uma geração, Senhor, Amém. que vai levar luz a este mundo, que não vai se curvar sob pressão de quem não vai se acovardar. Senhor, quando os outros caírem, levanta-os, Senhor, para que eles anunciem que existe salvação em Jesus Cristo. Levanta os guerreiros, Senhor, que vão lutar ajoelhados, que vão te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor, nos chama para a batalha, para que possamos proclamar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta-os, Senhor, desperta-os. Que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Amém. Amém.